De colchão de ar a 38 bilhões. Como dois desempregados criaram a maior empresa de hospedagem do mundo sem ter um único quarto. Em 2007, Brian Chesky e Joe Gebbia eram dois designers formados, sem emprego e sem dinheiro, dividindo um apartamento em São Francisco com aluguel atrasado. Quando o proprietário enviou uma notificação aumentando o valor em 25%, com vencimento no mês seguinte, os dois perceberam que estavam a semanas de perder o apartamento. Foi nesse momento que Joe apontou para os 3 colchões de ar guardados no armário e sugeriu uma ideia simples. Havia uma conferência de designers chegando à cidade. Todos os hotéis estavam lotados e eles poderiam alugar espaço no próprio apartamento para quem precisasse de um lugar para dormir. Cobraram $80 por noite, criaram um site básico chamado airbedandbreakfast.com e receberam 3 hóspedes naquele fim de semana. Pagaram o aluguel e decidiram que aquilo poderia ser um negócio. Essa decisão, tomada por 2 homens sem dinheiro tentando não perder o teto, deu origem ao Airbnb, empresa hoje avaliada em $38 bilhões, com mais acomodações disponíveis do que as maiores redes hoteleiras do mundo somadas e que não possui um único imóvel sequer. Se inscreva no canal e deixe o like agora, porque essa é exatamente a história que a cadeira do CEO existe para contar. A primeira tentativa de expandir o modelo foi um fracasso direto. Brian e Joe decidiram testar a plataforma no South by Southwest, o maior festival de tecnologia dos Estados Unidos, realizado em Austin, no Texas. Criaram anúncios, lançaram o site e esperaram. 6 pessoas cadastraram imóveis. 2 reservas foram feitas. Uma era do próprio Brian testando a plataforma. O negócio havia gerado praticamente zero em receita num dos maiores eventos do país. Mas em vez de encerrar o projeto, Brian e Joe identificaram o problema real. O South by Southwest havia falhado porque não havia escassez suficiente de hospedagem para forçar as pessoas a considerar uma opção desconhecida. O que eles precisavam era de um evento com demanda tão alta que os hotéis convencionais simplesmente não dessem conta. Em 2008, esse evento apareceu. Barack Obama havia programado um discurso em Denver, no Colorado, durante a campanha presidencial. A cidade esperava receber 100 mil visitantes, mas tinha capacidade para hospedar apenas 30 mil. Havia um déficit real de 70 mil pessoas sem onde dormir. Brian e Joe relançaram a plataforma com foco em Denver, financiados pelos cartões de crédito que ainda tinham limite disponível. E em 4 semanas, saíram de 0 para mais de 800 imóveis cadastrados. O site recebeu cobertura nacional pela primeira vez. O modelo havia funcionado em escala. Mas quando o discurso terminou, o tráfego despencou de volta ao zero. Com alguma visibilidade, mas ainda sem receita consistente, Brian e Joe foram atrás de investidores. Abordaram 20 pessoas. 10 responderam. 5 aceitaram se reunir. Nenhuma colocou dinheiro. A objeção era sempre a mesma. Quem em sã consciência alugaria o próprio quarto para um desconhecido? A ideia parecia curiosa demais para ser um negócio real. Com as dívidas acumulando e os cartões chegando no limite, os dois precisavam de uma solução imediata para manter a empresa viva enquanto tentavam convencer o mercado de que tinham algo que valia. A solução que encontraram foi vender cereal. Com a eleição presidencial dominando os noticiários, Brian e Joe criaram 2 caixas de cereal temáticas. Obama O's, com o slogan O Sabor da Mudança, e Captain McCain, um Maverick em cada mordida. Compraram cereal comum no supermercado, embalaram nas caixas personalizadas, numeraram cada unidade como edição limitada de colecionador e venderam a $40 a caixa. Venderam mais de 800 caixas e geraram $30 mil em lucro. O dinheiro pagou parte das dívidas e, mais importante, chamou a atenção de Paul Graham, cofundador da Y Combinator, uma das aceleradoras mais influentes do Vale do Silício. Graham havia rejeitado o modelo do Airbnb numa reunião anterior, dizendo que a ideia parecia estranha. Mas quando soube que os fundadores tinham vendido cereal a $40 a caixa para manter a empresa viva, mudou de posição. Não porque o cereal fosse relevante, mas porque 2 fundadores capazes de inventar uma solução absurda como essa sob pressão extrema tinham o tipo de determinação que a Y Combinator buscava. A aceleradora investiu $20 mil. Esse primeiro cheque abriu a porta para outros investidores, e a empresa captou $600 mil na rodada inicial. O suficiente para contratar uma equipe e operar como negócio de verdade, agora com o nome definitivo de Airbnb. O crescimento que veio a seguir foi acelerado por um fator que ninguém havia planejado: a crise financeira global de 2008. Enquanto bancos quebravam, empresas demitiam em massa e o mercado imobiliário americano desabava, milhões de pessoas se viram na mesma situação que Brian e Joe viviam em 2007, com contas chegando e renda caindo. O Airbnb chegou nesse momento com uma proposta que nunca havia existido em escala: transforme o imóvel que você já paga em fonte de renda extra. Pessoas que jamais considerariam receber estranhos em casa passaram a considerar porque precisavam do dinheiro. A crise que destruiu setores inteiros se tornou o combustível que impulsionou a plataforma, porque quando a necessidade é real, o comportamento muda. Mas crescimento de cadastros não significava receita.
A plataforma estava gerando apenas $200 por semana, porque a maioria dos anfitriões não sabia fotografar nem apresentar os próprios imóveis. As listagens tinham fotos escuras, mal enquadradas, que não vendiam o espaço. Brian e Joe tomaram uma decisão operacional, simples e eficaz. Ofereceram serviço gratuito de fotografia profissional para todos os anfitriões cadastrados. Fotógrafos contratados pelo Airbnb visitavam os imóveis, faziam as fotos e substituíam as imagens nas listagens. A receita semanal subiu imediatamente. Essa decisão revelou uma lógica que guiaria o crescimento da empresa pelos anos seguintes. O sucesso do Airbnb dependia diretamente do sucesso dos anfitriões, e investir nos anfitriões era investir no próprio negócio. Em 2010, Brian Chesky foi morar exclusivamente em imóveis do Airbnb por vários meses, enquanto funcionários ocupavam o seu próprio apartamento. Ele queria entender a experiência do usuário de dentro, sentir os problemas reais da plataforma como hóspede, não como fundador olhando para dados numa tela. Essa imersão gerou mudanças diretas no produto e na experiência oferecida. No mesmo ano, com as listagens internacionais começando a crescer, os investidores que antes haviam recusado passaram a ligar para o Airbnb, e não o contrário. A empresa captou $7,1 milhões em nova rodada de investimento. No ano seguinte, o ator e investidor Ashton Kutcher aportou recursos significativos e entrou para o conselho como consultor estratégico. Nessa mesma época, Joe Gebbia estava revisando manualmente cada novo cadastro na plataforma, quando encontrou uma listagem de uma ilha privada de 5 acres na Polinésia, com esportes aquáticos e chefe particular disponível. Naquele momento, ele soube que o Airbnb havia se tornado algo muito maior do que 2 colchões de ar numa sala em São Francisco. Em 2011, a plataforma atingiu 1 milhão de listagens em 89 países, incluindo um barco, uma casa na árvore, um solar do século XI na Inglaterra e uma vila de luxo em Bali. 5 meses depois, os usuários ativos haviam chegado a 2 milhões. Ao final do mesmo ano, 5 milhões. Em junho de 2012, 10 milhões. Hoje, a plataforma opera em mais de 100 mil cidades, tem 150 milhões de usuários cadastrados, e em qualquer noite do ano, 2 milhões de pessoas estão hospedadas num imóvel do Airbnb em algum lugar do mundo. Se você chegou até aqui, você já entende que essa história não é sobre tecnologia nem sobre viagem. Deixe o like e compartilhe esse vídeo, porque o que Brian e Joe construíram é uma das maiores lições de estratégia sob pressão que o mundo dos negócios já produziu. A história do Airbnb começa com 2 homens sem dinheiro para pagar o aluguel, que decidiram transformar o problema em produto. Não havia capital, não havia investidor, não havia mercado validado. Havia 2 colchões de ar, uma conferência de designers e uma conta atrasada. O que veio depois foi resultado de decisões tomadas sob pressão real, ajustes feitos a partir de falhas concretas e uma capacidade de enxergar oportunidade onde outros enxergavam obstáculo. A crise de 2008 não foi um acidente de percurso na história do Airbnb. Foi o momento em que o mercado ficou desesperado o suficiente para aceitar uma ideia que, em tempos normais, teria sido descartada como absurda. Essa é a cadeira do CEO, o lugar onde as melhores decisões da história dos negócios foram tomadas com recursos mínimos, em condições adversas, por pessoas que recusaram aceitar que o fracasso era a única saída disponível. Aqui na cadeira do CEO, toda semana uma história como essa é analisada com a profundidade que ela merece. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like agora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a análise que vai mudar a forma como você enxerga o mundo dos negócios.